Fala galera, vamos continuar aqui com os nossos vídeos sobre como funciona o computador, beleza? E vamos falar nesse vídeo sobre a placa-mãe, né? Eu tô com uma placa-mãe aqui, ó, a placa-mãe de um computador, tamanho padrão, tá? Podem dar uma olhada aí de perto. Ó, temos aqui o processador, memórias, tá? Memória do processador fica aqui embaixo aqui desse cooler, tá? Temos aqui o dissipador do chipset, as entradas SATA, porta slot PCI Express, esse azul aqui, as saídas de serial, de vídeo, LPT1, portas USB, entrada de rede, saída de som, de áudio e etc. Beleza? Vamos falar um pouquinho da placa-mãe aqui agora, né? A placa-mãe é o componente mais importante do micro, pois ela é responsável pela comunicação entre todos os componentes, né? Pela enorme quantidade de chips, trilhas, capacitores e encaixes, a placa-mãe também é o componente que, de uma forma geral, mais dá defeito, beleza? É comum que um slot PCI pare de funcionar, embora os outros componentes continuem normais, né? Por exemplo, tem vezes que você instala um slot de memória no encaixe, né, no slot, aliás, você instala um pente de memória no slot 1, ali ele funciona normal, aí você vai e muda ele pro slot 2, ele não funciona direito. Isso aí é normal acontecer numa placa-mãe, tá? Aí o micro passa a travar e etc, né? A maior parte dos problemas de instabilidade e travamentos são causados por problemas diversos na placa-mãe. Por isso, ela é o componente que deve ser escolhido com mais cuidado. Em geral, né, vale mais investir numa boa placa-mãe e economizar nos demais componentes, beleza? Então, se você quer comprar um computador aí, tá querendo montar um computador novo, eu aconselho você a investir na placa-mãe, tá? Gaste mais dinheiro na placa-mãe, né? Porque a qualidade da placa-mãe, ela é de longe o mais importante, né? E é mais importante do que o desempenho do processador. Você mal vai perceber que uma diferença de 20% no clock do processador, mas com certeza vai perceber se o seu micro começar a travar ou se a placa de vídeo on-board não tiver um bom suporte, por exemplo, no Linux, tá? E etc. Então, pessoal, a maioria dos problemas de instabilidade do seu micro está relacionado à placa-mãe, tá? Processador, ele raramente dá algum defeito, então você tem que investir em comprar uma placa-mãe, em adquirir uma placa-mãe boa, tá? Uma placa-mãe de qualidade, né? Ao montar um PC de baixo custo, por exemplo, se você quer comprar um computador de baixo custo, economize primeiro no processador. Se o computador é para coisas simples, você economiza no processador e depois na placa de vídeo, som e outros periféricos, mas deixa a placa-mãe por último, tá? Não economize na placa-mãe. Olha só, nela você encaixa todos os componentes que o micro precisa para funcionar, tá? Então, se ela for uma placa de péssima qualidade ou de uma qualidade inferior, os componentes que compõem ela, por exemplo, capacitores, reguladores de tensão,
né? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Tem uns reguladores de tensão aqui em cima do processador. Vou tentar mostrar aqui para vocês com o dedo. Fica aqui debaixo do cooler aqui, ó. Não dá pra ver direito. Depois eu vou ver se eu consigo tirar o cooler daqui. Eu vou tirar o cooler daqui para vocês verem o que tem debaixo, tá? Então, muitos desses componentes que estão aqui, ó, na placa-mãe, beleza? Se a placa-mãe for de péssima qualidade, você pode ter o i7, por exemplo, né? Um processador da última geração e a placa-mãe ruim, o desempenho do computador não vai ser bom, tá? Então, não economize na placa-mãe, compre uma boa placa-mãe, tá? Não se baseie apenas na marca da placa na hora de comprar, mas também no fornecedor. Por exemplo, muitos componentes entram no país ilegalmente via Paraguai, por exemplo. E é muito comum que lotes de placas remanufaturadas ou defeituosas acabem chegando ao mercado. Muita gente compra esses lotes, vende por um preço um pouco abaixo do mercado e depois desaparece. Outras lojas simplesmente vão vendendo placas que sabem ser defeituosas até acharem algum cliente que não reclame, beleza? E muitas vezes os travamentos da placa são confundidos com paus no Windows, né? Problemas no Windows, de forma que sempre aparece algum desavisado que não percebe o problema, beleza? Então é isso aí, ó. Eu recomendo vocês a investirem em placa-mãe quando forem montar um computador, né? E hoje não tem esse negócio de placa-mãe, onboard e tal. Antigamente que tinha essa polêmica entre as placas com ou sem componentes onboard. Hoje em dia, né, isso não existe mais, pois todas as placas vêm com som e rede onboard. O que é onboard, né? São essas placas de vídeo, por exemplo, igual essa daqui, que já vem embutido na placa, né? Porém, você pode expandir a placa de vídeo colocando uma placa de vídeo à parte no slot PCI. Aqui, ó, nesse PCI Express aqui, azul, beleza? Hoje sempre vem placas onboard na sua placa-mãe, tá? Alguns modelos não trazem vídeo onboard, atendendo a um público que vai usar uma placa 3D offboard e prefere uma placa mais barata ou com mais slots PCI do que com um vídeo onboard que de qualquer forma não vai usar, né? Ainda vem placas sem vídeo onboard, né? E aí ela possui outros slots de expansão. Por exemplo, vem com 2 slots de vídeo, por exemplo, para usar 2 placas de vídeo em paralelo, tá? Os conectores disponíveis na placa estão muito relacionados ao nível de atualização do equipamento. Placas atuais incluem conectores PCI Express 16X, usado para a instalação de placas de vídeo off-board, slot PCI Express X1, né? Eu falei errado, é X16 e X1. Slot PCI, usado para a conexão de periféricos diversos. As placas antigas não possuem slot PCI Express nem porta SATA, oferecendo no lugar um slot AGP para a conexão da placa de vídeo e 2 ou 4 portas IDE para a instalação de HDs e drives ópticos, beleza? Então você tem que ficar atento aí a placas mais novas, comprar placas mais novas. A maioria hoje não vem mais com slot IDE ou com entrada IDE para aqueles HDs antigos, e algumas nem vêm com slot PCI. Slot PCI só esses brancos. Esse azul aqui, ó, é o PCI Express, beleza? Para placa de vídeo. Tá, essa placa aqui já é relativamente antiga, tá? Ela não é moderna, não é atual, mas ela já tem slot SATA e não tem slot IDE, apesar de ter um slot para disquete aqui embaixo. E aqui, ó, temos uma expansão X1, tá?
tá? PCI X1 para placas de rede mais modernas e outras placas de som, por exemplo. Beleza? E temos ainda os sockets de instalação de módulos de memória, o socket de processador, o conector para a fonte de alimentação e o painel traseiro, que agrupa os encaixes dos componentes on-board, incluindo conectores VGA ou DVI de vídeo, conectores de som, conector de rede, portas USB e conectores, né, e saídas, né, HDMI, tá? Esse aqui é o painel traseiro dessa placa aqui. Ele já é bem simples, esse painel traseiro, ó. Mouse, teclado, porta serial, vídeo, porta paralela, 4 USB 2.0, placa de som, né, conector de som e conector de rede. Não tem muita coisa nessa placa aqui, é uma placa relativamente antiga, tá? E aqui os slots de memória, tá? Onde tá as memórias aqui em amarelo, esse aqui é o slot de memória, beleza? Tá? Slot de memória ali, já com as memórias encaixadas, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui o slot do processador, tá? Aí galera, eu coloquei a placa aqui, ó, e aqui tá o cooler do processador. Eu vou tirar ele, ó, usando uma chave de fenda aqui, ó. É só você rotacionar as travas no sentido anti-horário, tá? Ó, rotacionando as travas no sentido anti-horário. Depois eu simplesmente puxo elas aqui, ó, puxo para cima, todas elas, certo? Tiro o conector de energia do cooler, tá? E aí simplesmente eu puxo, ó, as travas e aí sai, ó. Nós temos aqui o cooler, já tá até com pasta térmica ainda, beleza? E aqui, ó, nós temos o slot do processador, tá? Aqui temos os reguladores de tensão, que são componentes importantes aí para o funcionamento do processador, tá? Essa placa-mãe tem uma qualidade mediana. Eu vou tirar o slot do processador aqui para vocês verem, ó. Tem essa travinha aqui, tá? Você puxa ela para o lado, levanta, depois você levanta aqui, ó, no sentido contrário, ó. E aí você tem aí, ó, o encaixe do processador. Lá, tá lá, o socket do processador. Esse aqui é o socket 775, tá? Um processador relativamente antigo. Eu tenho que limpar ele aqui para mostrar para vocês qual que é esse processador, tá? Eu vou limpar aqui e já volto. Aí pessoal, olha só, esse processador aqui, ele é um Pentium Dual Core 2 GHz, 2 GHz, se não me engano, tá? Então é um processador relativamente antigo, bem antigo, tá? E tá aí, ó, esse aí é o slot do processador, tá? Nós temos aqui o dissipador de calor do chipset e aqui as memórias, tá? Conector da fonte de alimentação, o conector P4 de vídeo, ó, P4 do processador também, tá? Alimenta diretamente o processador. Esse aqui alimenta a placa-mãe. Temos um slot IDE aqui, tá? Eu havia falado que não tinha um slot IDE, mas tem. Tem 4 portas SATA, beleza? Aqui tem um outro chip aqui de baixo, não sei qual chip que é esse, mas esse aqui é o chipset, tá? É o chip principal da placa-mãe, ele controla
todas as outras funções da placa-mãe, inclusive o processador. Tá? O chipset é muito importante numa placa-mãe, beleza? Temos aqui, ó, esse aqui, se não me engano, é a rede, é o chip da rede, da placa de rede, né? Deixa eu dar uma olhadinha mais de perto aqui. Parece que sim, tá? E beleza, pessoal, é isso aí, ó. Tá a placa-mãe do computador, tá? Eu vou montar aqui novamente. Vou deixar aqui meio de longe aqui, tá? Aí, ó, tá aqui o processador, né? Observem que ele tem dois chanfrados aqui, ó. Dois chanfros, um em cima e o outro embaixo, tá? E na placa-mãe também tem dois chanfrados ali, ó. Então você simplesmente coloca o processador, ó, com esses chanfrados aí na posição, ó. Observem ali, tá? Aí depois é só você descer a tampinha, puxar a trava pro lado e para baixo, que ela simplesmente prende. Beleza, pessoal? Vamos continuar aí então falando mais sobre a placa-mãe agora aqui, ó. O cooler tá aqui, eu dei uma limpada razoável aqui, tá? Vamos continuar aí com mais informações importantes sobre a placa-mãe. Bem, como vocês viram aí, né, mostrei a placa-mãe aqui agora, né, e você viu lá o socket onde encaixa o processador e como que encaixa, né. Então o socket do processador é a principal característica da placa-mãe, pois indica com quais processadores ela é compatível. Você não pode instalar, por exemplo, esse processador que eu mostrei, que é um Pentium Dual Core do socket 775, em uma placa-mãe, por exemplo, socket A, né? Com um processador que é compatível com processadores da AMD antigos. E nem encaixar esse processador que eu mostrei numa placa-mãe atual, beleza? Da 8ª geração de processadores Intel, tá? O socket é uma diferença estrutural na placa, incluindo o chipset usado, o layout das trilhas de dados e etc. Então é preciso desenvolver uma placa-mãe quase que inteiramente diferente para suportar um novo processador, beleza? E existem dois tipos de portas para conexão de HD. Eu já falei no vídeo, né? As portas IDE tradicional, que hoje em dia não é mais tradicional, mas era uma tradição antigamente, né? De 40 pinos, chamada de PATA, PATA, uma sigla para paralelo ATA, né? E os conectores SATA, serial ATA, que é os atuais, né? Tem esses dois slots de expansão de HD, tá? Porém, atualmente, né, você quase não vai encontrar mais o PATA ou IDE, tá? E então, galera, então é isso aí, ó. A placa-mãe, ela é importante para você montar um computador que tenha um bom desempenho, independente se ele é de baixo custo ou não, tá? E uma coisa que as pessoas realmente esquecem é da fonte de alimentação, tá? Eu não posso deixar de falar de fonte de alimentação num vídeo sobre placa-mãe, porque ela é sempre relegada ao último plano, né? Mas a fonte de alimentação, ela é essencial num computador atual, né? Com a evolução das placas de vídeo e dos processadores, os PCs consomem cada vez mais energia. Na época do 486, as fontes mais vendidas tinham 200 watts ou menos, enquanto as atuais têm a partir de 450 watts. Existem ainda fontes de maior capacidade,
né? Para quem quer jogar, colocar duas placas de vídeo paralelas ali, né? Que chegam até 1000 watts ou mais, tá? Uma fonte subdimensionada não é capaz de fornecer energia suficiente nos momentos de pico, causando desde erros diversos provocados por falhas no fornecimento de energia, né? O computador ele vai travar ao tentar rodar um jogo pesado, ou trava sempre depois de algum tempo de uso, por exemplo. Ou em casos mais graves, até mesmo danos aos componentes, né? Então, às vezes você encontra placas-mães aí, eu vejo em clientes aí, com capacitores estufados na placa-mãe. Aí você vai ver a fonte de alimentação que o cara usa, é uma fonte comum, uma fonte simples, né? Uma fonte de má qualidade, né? Então ela obriga o computador a trabalhar além da capacidade suportada, né? Ela é obrigada a trabalhar além do que ela suporta e pode literalmente danificar a placa-mãe e os componentes dela. Inclusive HDs também podem ser danificados pela fonte de má qualidade, principalmente quando ela queima, tá, galera? Então é isso aí, ó. Evite comprar fontes muito baratas, tá? Ao montar um micro mais parrudo, invista numa fonte de maior capacidade. Mas eu aconselho você a usar uma fonte boa no computador simples também, tá? Então, pessoal, é isso aí, ó. Espero que tenham gostado desse vídeo, né? Você vai perceber aí que ao investir bem numa placa-mãe, você vai ver que o desempenho do seu micro vai melhorar bastante, por mais simples que ele seja, beleza? E a longo prazo você pode ser beneficiado com isso, tá? Você pode melhorar o seu computador usando uma boa placa-mãe, colocando um processador mais novo, mais potente nela, depois de um tempo. Beleza, pessoal? Então espero que tenham gostado. O próximo assunto será placa de vídeo, então fique ligado aí nessa série de como o computador funciona. Valeu e falou!